Bonazo era um perdedor feio, fraco e sem graça que se fazia passar por um aspirante a Jeff Bezos, até ser invocado para outro mundo com habilidades de nível bem básico e limitado. Com seus novos poderes, ele toma uma garota lobo de rank S como sua esposa, enquanto paralelamente ele dominava o resto do reino com facilidade. Um dia, ele estava cuidando de seus afazeres como de costume, quando de repente começou a brilhar intensamente e foi transportado para uma sala repleta de homens encapuzados. Confuso, Banasa perguntou onde estava, e o homem vestido como um bispo lhe disse que ele se encontrava no reino mágico de Clyroad. Ele também afirmou que Benasa era um candidato a herói, o que o deixou bastante confuso, então ele explicou que era apenas um simples mercador e disse ao homem que, se precisassem de um herói, poderiam ligar para a linha direta da Liga da Justiça sem problemas. O bispo, então, explicou que ele havia sido invocado como um candidato a herói para auxiliá-los na guerra contra o Exército das Trevas. Enquanto ele falava, uma criada trouxe uma esfera e pediu que ele colocasse as mãos sobre ela para que pudessem avaliar suas habilidades e capacidades. Quando a esfera terminou de avaliar Banasa, a maga gritou em choque, pois as estatísticas de Banasa estavam muito abaixo da média esperada. Vendo a expressão chocada que ela ostentava, os magos começaram a questionar-se, pois estavam profundamente desapontados por terem falhado em invocar um herói de verdade. Tentando não deixar que o desapontamento deles o afetasse, Banasa tentou pedir que o retornassem ao seu mundo de origem, mas foi interrompido por um grito bastante alto. No pódio ao lado do seu, estava um príncipe encantado de baixo orçamento, que uma criada declarou possuir os poderes de um herói lendário e grandioso. Imediatamente, todos correram para ver o novo herói, ignorando o pobre Banasa, que apenas permaneceu ali, parecendo uma peça sobressalente completamente esquecida. O rei foi então informado da chegada do novo avatar, com grande alarde. Enquanto eles se divertiam e jantavam, Banasa permaneceu do lado de fora, na varanda, questionando-se em que parte do multiverso ele realmente estava. Ele esperava ser enviado de volta para casa em breve, mas, infelizmente, seu desejo não foi atendido, pois ele foi forçado para a parte de trás de uma carroça e enviado para o exílio sem mais nem menos. Antes que isso acontecesse, ele foi informado pelo rei e por um dos magos que o portal que o havia trazido para o mundo deles já havia se fechado completamente. O portal, uma vez fechado, não poderia ser aberto novamente de forma alguma, então ele não conseguiria retornar para casa, mesmo que tentasse com todas as suas forças. Eles se desculparam com total indiferença pelo inconveniente causado e disseram que ele poderia viver o resto de sua vida na Floresta de Leveza, ao norte. A única coisa que pediram em troca de sua oferta de acomodação, que não era tão generosa assim, era que ele não contasse a ninguém sobre o erro que haviam cometido. 3 semanas depois, Manazo chegou aos arredores da floresta e recebeu uma sacola sem fundo, que o motorista disse ser um presente do rei. Ele também aconselhou Panasa a se afastar o máximo possível da floresta de Laveza, pois havia rumores de que o Exército das Trevas havia estabelecido uma base secreta por lá. Depois que o motorista partiu, Banazit verificou o conteúdo da sacola e puxou uma espada. No momento seguinte, ele ouviu um farfalhar atrás de si. O que ele viu eram alguns dos primos distantes de Rimuru, então decidiu simplesmente ignorá-los, pois sabia que os slimes não representavam nenhuma ameaça real para ele. No entanto, eles o atacaram de repente, e ele teve que se defender usando a espada que havia tirado da sacola. Assim que todos os slimes não passavam de manchas pegajosas no chão, Benasa olhou para sua espada e descobriu que ela havia se quebrado em vários lugares diferentes. De repente, uma tela surgiu diante dele, e Benasa soube que havia subido de nível. Como ele não conseguia entender a maior parte do que estava escrito na tela, ativou a Siri, e ela o informou que ele havia adquirido novos feitiços e habilidades mágicas. Oi verificou todos os seus novos feitiços e habilidades, ela analisou sua sacola sem fundo e o informou que alguns feitiços projetados para atrair monstros haviam sido colocados nela. Isso chocou Bonasa, e ele finalmente percebeu que, assim como os J. Joes, ele havia sido traído duplamente e deixado para morrer, sem qualquer chance. Felizmente, sua versão pirata da Siri veio em seu socorro e removeu todos os feitiços da sacola, então ele não era mais um imã de monstros. Ele então decidiu entrar na floresta para montar seu acampamento e passar a noite. Mas antes que pudesse fazer isso, ele recebeu um aviso de que a floresta era completamente inabitável. Isso ocorria porque ela possuía uma alta concentração de milícia, uma substância gasosa emitida por demônios que era conhecida por causar sérios danos aos seres humanos. A única maneira de ele entrar na floresta seria se a purificasse. Então Bonassa deu a ordem para que a purificação acontecesse. Imediatamente, toda a área foi envolvida por uma luz brilhante e intensa que se livrou de toda a milícia presente. Enquanto isso, no castelo, Elizabeth, a primeira princesa do reino, acusou o rei de ser um homem completamente sem coração. Ela acabara de descobrir que ele havia enviado Bonasa para a floresta de Laveza, e não estava nada feliz com essa decisão. O rei justificou suas ações dizendo que não via necessidade alguma de manter Bonassa por perto, pois ele era tão útil quanto um bule de chá de chocolate, ou seja, inútil. Um mago os interrompeu. Ele os informou que alguém havia usado magia de purificação, que era considerada a mais alta magia sagrada de todos os tempos, sem dúvida. O rei tolo presumiu que o novo herói havia sido quem lançara o feitiço, então começou a cantar seus louvores e feitos. No entanto, o mago informou que o feitiço havia sido lançado no território Stark e morrido no sul, onde o herói estava, o que surpreendeu bastante a realeza. De volta à floresta, Banasa verificou seu nível de magia para ver o quanto havia usado para purificar a floresta inteira. Para sua surpresa, sua reserva de magia estava em 100%, e o idiota nem sequer percebeu que era um daqueles protagonistas superpoderosos, um verdadeiro fenômeno.
A única coisa em sua mente era como ir para a cidade sem ser reconhecido, já que havia sido banido de lá. O guia de voz então sugeriu que ele usasse o feitiço de mudança de forma para alterar sua aparência e lhe deu a opção de ser tanto masculino quanto feminino. Como esperado, o idiota escolheu uma forma feminina, e depois de se transformar, não pôde evitar ficar completamente constrangido com a visão de seus próprios atributos. Percebendo que estava agindo como um degenerado sedento, ele rapidamente mudou sua aparência para a de um homem, sem hesitar. Satisfeito com sua aparência bastante comum, ele se teletransportou para a cidade a fim de iniciar sua busca pela Guilda dos Aventureiros. No entanto, assim que chegou à cidade, ele tentou usar o feitiço de teletransporte para retornar para casa, mas não conseguiu. Quando não funcionou, ele continuou seu caminho até a guilda. E assim que chegou lá, registrou-se como um aventureiro. O nome que ele deu à gentil recepcionista foi Fleo, porque ele não queria que ninguém do castelo descobrisse que ele era Banasa de forma alguma. Após a conclusão de seu registro, ele verificou os quadros de avisos para ver se conseguia encontrar algum trabalho disponível. Enquanto fazia isso, notou uma jovem garota tentando encontrar alguém que a levasse até a floresta de Alavesa, a todo custo. Todos a quem ela perguntou se recusaram a aceitar o trabalho, pois ninguém queria encontrar o Exército das Trevas, então Panossa sentiu pena dela. Ele se aproximou da garota e ofereceu-se para levá-la, usando magia de teletransporte para transportá-la até a floresta de forma rápida e segura. Aqueles ao redor deles olharam para ele em choque e começaram a sussurrar entre si quando o ouviram dizer que ele poderia usar magia de teletransporte. Isso fez Banasa perceber que a magia de teletransporte não era algo que um iniciante como ele pudesse usar com tanta facilidade e destreza. De repente, uma espada foi apontada para ele por uma cavaleira que se apresentou como Valerosa e o acusou de tentar sequestrar a garota. Ela tinha outras 3 garotas com ela e todas acreditavam que ele era um lolicon nojento e perigoso à espreita com más intenções. Banasa garantiu-lhes que não era o caso e pediu que o acompanhassem para que ele pudesse provar sua total inocência. Ele então os levou para um beco onde usou o feitiço de teletransporte para levá-los todos para a floresta em um piscar de olhos. As garotas ficaram surpresas por ele ter usado o feitiço exatamente como havia dito que faria, e todas se desculparam por tê-lo acusado falsamente. Nesse exato momento, a jovem garota se aproximou da floresta e perguntou em voz alta por que não conseguia sentir nenhum monstro ou milícia por ali. Banasa tentou dizer a ela que havia purificado a floresta, mas seu guia de voz o aconselhou a não fazê-lo, afirmando que era imprudente informar a um demônio que ele havia usado purificação. No momento seguinte, Valerosa apontou sua espada para a jovem garota, enquanto suas amigas fizeram o mesmo, apontando suas armas para a garota, em um gesto de ameaça. Ainda confuso, Panassa perguntou por que estavam sendo tão hostis com a garota. Então, Valerosa revelou que a garota não era uma humana de verdade. Ela explicou que a guilda havia emitido um aviso sobre uma jovem suspeita tentando fazer com que as pessoas a acompanhassem até a floresta com segundas intenções. De repente, a garota que estava à beira das lágrimas começou a sorrir maliciosamente e se transformou em um grande lobo branco que Valerosa reconheceu imediatamente como um lupino. Ela se apresentou como Fenris, a irmã mais nova de Fangirl, uma das principais generais do Lorde das Trevas, conhecida como uma das 4 infernais. Ela também revelou que os havia atraído para a floresta porque pretendia alimentá-los ao seu exército. Antes de atacá-los, ela liberou parte de sua milícia no ar, fazendo com que todos, exceto Banasa, começassem a sufocar e tossir sem parar. Impressionada com sua capacidade de resistir ao gás tóxico dela, ela prometeu cuidar dele assim que terminasse com as garotas. Ela então tentou fazer com Valerosa o que o Titã Anormal fez com a mãe de Eren, mas Banasa a tirou do caminho com agilidade. Ele rapidamente percebeu que não conseguiria proteger as garotas e lutar contra Fenris ao mesmo tempo, então usou sua magia de teletransporte para enviá-las de volta para a cidade. Fenris o chamou de tolo por ter ficado e avançou contra ele com fúria, mas como Panasa já havia decidido que não morreria ainda, ele usou cada feitiço em seu arsenal para atacá-la com força total. Fenris fez o seu melhor para derrubá-lo, mas Banasa provou que ela não era páreo para ele, e eventualmente a manteve no lugar usando magia gravitacional de forma eficaz. Enquanto ela lutava para se libertar, o guia de voz de Banasa sugeriu que ele usasse magia de subjugação para forçá-la a se submeter a ele. Ele recusou a sugestão, pois odiava a ideia de escravidão e não queria ter absolutamente nada a ver com isso, de forma alguma. Eventualmente, Fenris se rendeu e pediu que ele acabasse com sua vida, pois havia esgotado sua magia tentando se libertar. Para sua surpresa, Banasa disse que não tinha intenção alguma de machucá-la, já que ele não fazia parte do corpo de caçadores de demônios de forma alguma. Banasa disse a ela que não tinha motivo algum para machucar alguém que já havia se rendido, o que a surpreendeu bastante. Derrotada, ela se transformou em uma versão mais velha de sua forma humana e desmaiou, pois sua magia havia se esgotado completamente. Mais tarde naquela noite, enquanto Banasa verificava todos os diferentes tipos de magia que possuía e se perguntava por que conseguia usar feitiços tão avançados, Fenris despertou de seu sono profundo. A primeira coisa que ela percebeu foi que sua magia havia se recuperado completamente, então ela se vestiu e saiu da tenda para falar com Banasa, com urgência. Ela perguntou se ele havia usado magia de cura nela enquanto dormia, e ele respondeu que sim, então ela o agradeceu e prometeu nunca mais lutar contra humanos, em hipótese alguma. Ela também declarou que ele era seu mestre e dedicaria o resto de sua vida a servi-lo com total lealdade. Imediatamente, Banasa disse a ela que não precisava de uma escrava, mas Fenris foi bastante persistente e ameaçou cortar a própria garganta se ele a rejeitasse. Isso forçou a concordar em deixá-la ficar com ele, e Fenris ficou extremamente feliz com a decisão.
Depois que se acomodaram, ele revelou que não era do mundo dela, e explicou as circunstâncias que o forçaram a estar ali. Já que estava abrindo o jogo, ele mostrou a ela sua verdadeira forma, e a avisou que, se ela o seguisse, sua vida não seria nada fácil, de forma alguma. Fenris disse a ele que não se importava que ele fosse um fugitivo, e afirmou que os lupinos sempre permaneciam leais à pessoa que reconheciam como seu mestre e líder. Enquanto isso, no castelo, o herói estava diante do rei, que exigiu saber o que havia acontecido com os soldados sob seu comando direto. O pomposo e egocêntrico disse-lhe que os soldados eram um bando de covardes incompetentes que entraram em pânico e quebraram a formação ao lado de bestas mágicas. Ele alegou ter feito tudo ao seu alcance para salvá-los, mas infelizmente ainda perdeu um bom número deles para as feras, de forma trágica. Isso fez o rei perguntar se os soldados eram os culpados pela derrota que sofreram nas mãos do Exército das Trevas. O herói respondeu que sim, e então se afastou com grande aborrecimento. Então, o rei perguntou aos soldados que estavam ao lado dele como o herói se saiu no campo de batalha, de fato. O soldado disse a ele que o herói era mais covarde do que Zenitsu e permaneceu na retaguarda enquanto a batalha estava acontecendo. Para piorar a situação, ele fugiu e se escondeu quando ficou óbvio que os soldados estavam perdendo a luta, sem chance alguma. O rei apenas colocou a mão na cabeça, pois não tinha certeza do que fazer em relação àquela situação complicada. No dia seguinte, Benazza retornou à cidade com Fenrir, e enquanto caminhavam para a guilda, ele sugeriu que agissem como um casal casado para evitar quaisquer suspeitas indesejadas. Quando chegaram à guilda, Fenrir se registrou como aventureira sob o nome de Rhys. Enquanto procuravam por um trabalho para aceitar, a recepcionista anunciou que havia uma tarefa urgente. Descobriu-se que um grande grupo de ursos psicopatas estava a caminho da cidade e precisava ser detido imediatamente. Embora o trabalho estivesse disponível para todos os ranks e a recompensa fosse multiplicada por 10, os outros aventureiros se recusaram a aceitá-lo. Isso porque os ursos eram os responsáveis por destruir completamente o exército do herói, sem deixar rastros. Fenris implorou a Benazzi para aceitar o trabalho, mas ele disse que não havia como ele conseguir lidar com os ursos, se o herói não conseguiu. Fenris então disse que ela assumiria o trabalho para provar o quão forte ele era, já que ele foi quem a havia derrotado, com grande poder. Ao chegarem ao local, encontraram Bauleros e suas amigas cercadas por um grupo de ursos psicopatas. Fenris achou que as garotas pareciam patéticas e disse a Banasa para deixá-las em paz, pois ela não via necessidade alguma de ajudar um bando de fracotes e indefesas. No entanto, quando uma das garotas foi derrubada pelos ursos, Banasa acessou seu Zeus interior e os atingiu com raios poderosos. Apenas um dos ursos permaneceu de pé e quando tentou atacar, Benris o jogou no chão com força, saltando sobre ele com agilidade. Quando Benazza se juntou a eles, Balaroso agradeceu por salvá-los novamente e disse que estavam muito felizes por ele estar vivo. Ela então perguntou quem era Fenris, pois não a reconheceram em sua forma adulta. Benazza decidiu que era melhor apresentar Fenris como sua companheira de viagem, pois não queria que as garotas descobrissem sua verdadeira identidade de forma alguma. No entanto, Fenris não gostou, pois esperava que ele dissesse às garotas que ela era sua esposa. Nesse exato momento, outro urso saiu dos arbustos e tentou atacá-la, mas quando ela lhe lançou um olhar mortal e ameaçador, ele congelou de puro medo, sem se mover. Para a surpresa de todos, ele começou a se curvar em direção a Fenris, então ela presumiu que ele havia se rendido. Como Bonassa não era do tipo que machucava quem se rendia, ele perguntou a Fenris o que ela queria fazer com a criatura naquele momento. Fenris sugeriu mantê-lo como um animal de estimação, então Bonassa colocou uma coleira mágica nele para evitar que ele ficasse selvagem novamente. Ele então mudou sua aparência usando magia de mudança de forma, para que as pessoas não se sentissem intimidadas por ele, de forma alguma. Eles também concordaram em chamá-lo de Sibi, como se fosse um cãozinho fofo que haviam pegado na loja de animais. Eventualmente, eles se retiraram para a casa que a guilda havia providenciado, e as amigas de Bolarusa se apresentaram a Fenrir e Venasa, com grande entusiasmo. A múmia musculosa de cabelo curto se chamava Blossom, a outra garota de cabelo curto era Bailiri, e a bruxa se chamava Bolano. Como sua líder não oficial, Bailiras havia perguntado a Bonasa se ele poderia acolhê-las sob sua proteção e treiná-las pessoalmente. Ela disse que, depois que o herói foi derrotado pelos ursos, ele se trancou em seus aposentos, recusando-se a sair até encontrar alguém forte o suficiente para se tornar sua mão direita. Isso levou o rei a ordenar que todos os cavaleiros treinassem até serem capazes de abater monstros no mesmo nível dos ursos psicopatas com grande destreza. Mas Asa tentou desapontá-las gentilmente, dizendo que não poderia acomodá-las, pois queria viver uma vida tranquila e pacífica com Fenris, que era sua esposa. As garotas ficaram chocadas com sua revelação e estavam prestes a retirar seu pedido quando Fenris disse que seria uma ideia maravilhosa para Benaz treiná-las de fato. Não tendo outra escolha, Benaz concordou em treiná-las e Balerosa perguntou se poderiam ficar com eles durante a duração de seu treinamento, ao que Banasa respondeu que sim. Enquanto isso, no Reino Demoníaco, o oficial de inteligência, Oliminaz, informou ao Lorde das Trevas sobre o feitiço de purificação que Banasa usou na floresta com grande detalhe. O Lorde das Trevas então ordenou que ela encontrasse e capturasse Banasa, pois ele percebeu que o rapaz era uma ameaça real para todos os demônios. No dia seguinte, Banasa começou a treinar as garotas, colocando-as contra um javali selvagem e furioso. Baulerosa foi a primeira a fugir correndo enquanto o animal começava a avançar em direção a elas. Felizmente, Blossom veio em seu socorro e parou o animal em seu caminho, balançando sua espada no rosto dele com grande coragem. Fenris então pediu a Bolano para criar um escudo na frente de Blossom para protegê-la.
Depois que Bolano ergueu o escudo, foi a vez da Arqueiro Verde fazer um buraco na cabeça do javali com sua flecha. Infelizmente, Bilara era tão ruim em atirar que a flecha nem sequer machucou o javali quando o atingiu, de forma alguma. A linha também ficou sem magia, então o escudo que protegia Blossom desapareceu, permitindo que o javali retomasse sua perseguição. Benazza apontou que treinar as garotas seria um trabalho árduo e exigiria muito esforço. Após o treinamento, Fenris chamou todos para a sala de jantar para o jantar, que acabou sendo grandes pedaços de carne crua. Benazza parecia mortificado enquanto olhava para a carne, mas Fenris estava tão orgulhosa de si mesma por ter providenciado o jantar com tanto carinho. Ele teve que dizer a ela que a comida seria muito mais apetitosa se fosse cozida, e se ofereceu para cozinhar. Valerosa se juntou a ele, e depois de um curto período, eles serviram um jantar muito mais atraente e delicioso. As garotas ficaram surpresas com o quão boa a comida ficou e perguntaram se eles haviam usado magia para prepará-la, de alguma forma. Manasa disse a elas que não, e afirmou que Valerosa havia feito a maior parte, o que a surpreendeu bastante. Quando todos começaram a comer, Fenris olhou para a comida com desconfiança e perguntou como esperavam que ela comesse folhas, de forma alguma. Ela reclamou que apenas bestas fracas se alimentavam de grama e vegetais porque não conseguiam caçar. Benazit garantiu a ela que ela adoraria a salada, então ela aprovou e admitiu que estava realmente boa. No dia seguinte, eles foram para a cidade com uma carroça cheia de javalis mortos, que entregaram à guilda para avaliação. Enquanto esperavam que a caça fosse avaliada, Fenris pediu permissão para passear pela cidade. Benazev concordou, e antes que se separassem, um demi-humano chamado Leolith se aproximou deles, com uma expressão séria. Ele disse a Benazev que tinha algo muito importante para discutir com ele. Então Banasa se despediu de Fenris e seguiu Leolith até um escritório. Dentro do escritório, Leolith serviu um chá a Banasa e disse-lhe que a notícia de seus grandes feitos havia chegado ao rei, que enviou um pedido formal à guilda. Ele queria que Benazza utilizasse suas habilidades a serviço do herói, e em troca, ele seria nomeado um cavaleiro honorário, com grande prestígio. Benazza pensou sobre isso por um tempo, e disse-lhe que não tinha interesse algum em trabalhar para um arrogante como o herói, de forma alguma. Sua resposta deixou Leolith em completo choque, mas ele não conseguiu tentar mudar a mente de Banaz enquanto este saía da guilda. Lá fora, Banaz encontrou Fenris, que parecia ter se envolvido em uma briga, mas quando ele perguntou sobre isso, ela jurou que estava tudo bem, sem problemas. No entanto, o que ela não queria lhe contar era que havia feito uma aula de culinária e tinha sido tão ruim nisso que acabou causando uma explosão de grandes proporções, sem querer. Um mês depois, Benazan afastou à noite aqueles que haviam vindo falar com ele sobre a proposta do rei para que ele trabalhasse. Fenris reclamou de quão persistentes eles haviam sido ao longo do mês e se ofereceu para assustá-los e afastá-los, mas Banasa disse a ela para não fazer isso, de forma alguma. Eles então foram verificar as garotas para ver como o treinamento delas estava progredindo. Blossom estava ocupada arando os campos com alguma ajuda, e embora Banasa a elogiasse por um trabalho bem feito, ele não pôde deixar de se perguntar se ela teria sido ainda mais forte caso tivesse dedicado a mesma quantidade de energia ao seu treinamento. Fenris encontrou Bylary praticando arco e flecha na floresta e sugeriu que ela tentasse atirar em algo diferente das árvores. Villery recusou, dizendo que nunca conseguiria usar suas flechas em nenhum dos animais, pois eles eram muito fofos e adoráveis para isso. Em outra parte da floresta, Benazzo encontrou uma Bolano exausta descansando debaixo de uma árvore. Ele então tirou um anel encantado e disse a ela que usá-lo aumentaria sua capacidade mágica de forma considerável. Então, ele a instruiu a testá-lo e a contar-lhe como funcionava mais tarde, com todos os detalhes. Quando ele se afastou, ela tentou colocar o anel no dedo anelar, mas Fenris surgiu de repente atrás dela e a ameaçou de cortar o dedo se ela o fizesse. No momento seguinte, ouviram Bolerosa gritar por socorro. E quando olharam na direção dela, ela estava lutando contra o que parecia ser uma lagarta gigante. Fenris cortou a criatura ao meio. Ela então disse a Valerosa para parar de agir como uma heroína patética de um romance qualquer. Valerosa ficou tão atordoada que não conseguiu falar depois disso, e não percebeu Illuminazi espreitando nos arbustos, mas Fenris sim. Mais tarde naquela noite, Fenris surpreendeu a todos com uma mesa cheia de comida deliciosa e comestível, revelando que estava tendo aulas de culinária. Após o jantar, ela encontrou Olemanaz observando a casa. Então a levou para dentro para discutir seus assuntos no reino humano, tomando um chá. Enquanto conversavam, Fenris disse que era casada com Benazzo, o que chocou Olemanaz e a levou a tentar uma leitura dos poderes de Benazzo. Surpreendentemente, ela não conseguiu, e isso a deixou com mais perguntas do que respostas, pois ele era o primeiro humano que conhecera que não fugia ao ver outros humanos. Esperando descobrir mais sobre ele, ela mencionou a ausência de feras mágicas na floresta de Lavesa. Benazzi disse que era porque ele havia lançado um feitiço de purificação no local, fazendo Eliminas quase engasgar com seu chá. Imediatamente, ela perguntou a Fenris como ela podia se casar com a pessoa responsável pela morte de seu irmão. Ela lembrou que Fenguirila e suas forças estavam estacionados na floresta, mas Fenris a surpreendeu pedindo que ficasse em silêncio. Benazza também ficou surpreso, e perguntou a Fenris por que ela não o havia informado que seu irmão fora aniquilado quando ele purificou a floresta. Ela lhe disse que seu irmão era um orgulhoso guerreiro lupino, e um dos 4 infernais do lado sombrio. Então, sua morte daquela forma foi devido à sua própria incompetência. Assim que ela disse que não mudaria de ideia sobre estar com Banasa, a porta se abriu. Atrás dela estavam Valerosa e os outros, todos com expressões aterrorizadas porque haviam escutado a discussão.
Boliminaz não se importava, pois tudo o que conseguia pensar era que Benazza era uma ameaça ao exército das trevas, e Fenris uma traidora. Ela decidiu que o melhor a fazer era se livrar dos dois de uma vez, então desafiou Venrasa para uma batalha simulada. Venrasa concordou, embora Fenris lhe dissesse para não o fazer, e quando saíram, ele disse a Uliminas para atacá-lo. Ela o atacou com um feitiço chamado Veneno de Gato. Enquanto ele se concentrava em contra-atacar o feitiço, ela tentou ser sorrateira, atacando-o com vários outros feitiços, mas Banasa os desativou. Uliminas não podia acreditar que ele tivesse conseguido fazer aquilo, e antes que pudesse reagir, ele usou um feitiço chamado Crucificação para imobilizá-la. Uliminas se rendeu, então ele a libertou e ela partiu. No dia seguinte, Bonasa pediu desculpas às garotas por manter a identidade de Fenrir em segredo, e disse que se quisessem denunciá-los ao castelo, ele não as culparia. Para a surpresa delas, as garotas disseram que não os entregariam, pois tanto ele quanto Fenris eram seus benfeitores e as haviam ajudado muito. No momento seguinte, ouviram sons vindos de fora, então foram investigar. Encontraram Uliminas esperando por eles com uma horda de dragões, e ela lhes disse que, se rendessem, ela os deixaria viver. No entanto, seu pedido foi ignorado, pois Panasa expressou sua empolgação ao ver dragões pela primeira vez. Irritada com o desrespeito, ela ordenou que os dragões atacassem, mas Bonasa os devastou usando seu feitiço de relâmpago. Baleminas não podia acreditar que ele havia aniquilado metade dos dragões mais fortes do exército das trevas sem suar. Quando ela notou os outros fugindo, correu atrás deles. Enquanto fugiam, Blossom disse que teria sido bom se ela derrotasse um dragão e ganhasse o título de caçadora de dragões, mas Asaf disse que poderia ajudá-la a realizar seus sonhos e pediu que ela jogasse sua enxada nos dragões. Quando ela o fez, ele usou sua magia para acelerar o movimento e aumentar sua força. Então, quando atingiu um dos dragões, ele morreu imediatamente. Blossom não podia acreditar no que via, e rapidamente verificou seu status para ver se o título de caçadora de dragões havia sido adicionado a ela. Quando viu que sim, ela gritou de surpresa, e isso fez os outros implorarem a Benazza para ajudá-los a obter o título também. Ele lhes disse que não podia, pois os dragões já haviam partido, e isso os deixou todos deprimidos, especialmente Balerosa. Enquanto isso, eles não tinham ideia de que o Ser Sombrio os observava o tempo todo. Ele achou intrigante que alguém tão comum quanto Banosuke pudesse usar magia que o herói não conseguia. Então, decidiu visitá-lo. De volta ao reino humano, Blossom não conseguia superar o fato de ser agora uma caçadora de dragões, e continuava olhando suas estatísticas. Balerosa e os outros logo se juntaram a ela embolando, brincando sobre como sua enxada era agora uma lendária ferramenta de caça a dragões. No momento seguinte, notaram Balerosa se afastando, e quando perguntaram aonde ia, ela disse que ia caçar. Na verdade, Polarosa só havia saído de casa porque não queria que Blossom pensasse que ela estava com ciúmes. Ela estava triste por não ter conseguido o título de caçadora de dragões, o que poderia ter ajudado a restaurar a mobilidade de sua família. Seu monólogo deprimido foi logo interrompido por um estranho que pediu direções para a casa. Ele alegou ser um velho amigo de Fenris, então ela sacou sua espada e perguntou se ele fazia parte do exército das trevas. O estranho admitiu que sim, mas garantiu que não tinha mais intenções, pois apenas passara para visitar Fenris. Só quando ele prometeu ir embora é que ela baixou a arma e concordou em dizer a Fenris que ele havia aparecido. Antes que ele se afastasse, ela perguntou qual era o nome dele e ele disse que era Gozel. Um nome que ela achou estranho, mas não pôde refletir sobre porque Banasa e Fenris correram até ela, perguntando se estava ferida. Balerosa disse que estava bem e lhes contou sobre o estranho chamado Gozul, que estava procurando por Fenris. Para sua surpresa, eles disseram que Gozul não era o nome verdadeiro do demônio com quem ela falou, e revelaram que ele era Ko, o Ser Sombrio. No dia seguinte, Go apareceu na casa e foi recebido por Bonasa e Fenris, que o convidaram para tomar chá. Quando uma desavisada Belerosa entrou e o viu, ela ficou em choque. Enquanto se sentavam para conversar, Gal pediu a Panasa para se juntar ao exército das trevas e, assim como fizera com a oferta do rei, ele recusou. Gal então virou Super Saiyan, tentando intimidar Panasa a mudar de ideia, mas Benazza permaneceu inabalável. Ele ainda insistia que permaneceria neutro e não se aliaria nem aos humanos nem aos demônios. Isso fez Gul desativar seus poderes e decidir ir embora, mas prometeu a Benazza que faria tudo ao seu alcance para fazê-lo mudar de ideia. Na manhã seguinte, quando Beliris desceu, foi recebida pela presença de Gal, que tomava café da manhã com Fenris e Benazza. Ele a convidou para se juntar a eles, mas Balerosa fugiu. Pelo resto da semana, Balerosa fugia toda vez que via Gal, que fez questão de visitá-los diariamente. Enquanto tudo isso acontecia, eles não tinham ideia de que estavam sendo observados pelo soldado que o rei enviara para vigiá-los. Eventualmente, o soldado informou ao rei que um demônio estava visitando Benazza, e isso deixou o rei furioso. Assim que ele anunciou que enviaria seus soldados para confrontar Benazza por sua traição, a princesa interveio. Ela disse que não tinham provas de que Benazza estava se aliando aos demônios e que seria sensato falar com ele sobre isso.
No entanto, o rei pediu que ela se calasse, afirmando que seu cérebro minúsculo jamais entenderia como governar um país. Enquanto ele a repreendia, a maior piada da história do anime, também conhecido como o Herói, entrou no Salão do Trono. O idiota implacável pediu ao rei que lhe desse algumas tropas para que pudesse ir ensinar a Benasa uma lição de patriotismo. No dia seguinte, Ventress encontrou Benasa trabalhando em um escudo que ele havia feito com as escamas dos dragões. Como estavam sozinhos, ela perguntou se a recusa dele em lutar tinha algo a ver com ela ter sido uma ex-membro do Exército das Trevas. Benasa disse que não, e explicou que queria evitar lutar contra qualquer um, a menos que fosse necessário. Nesse momento, uma batida soou na porta e Fenris se perguntou se Gol havia retornado. Quando saíram, descobriram que era o herói e seu exército, não Gaul, como haviam pensado. O idiota disse a Benasa que estava ciente de seus acordos com o Exército das Trevas, e ameaçou matá-lo se ele se recusasse a se tornar seu subordinado. Esse idiota, que se achava a melhor coisa depois do iPhone 16, presumiu que Benasa não reagiu às suas ameaças porque estava intimidado. No entanto, Bonasa dissipou sua névoa de delírio, dizendo-lhe que não tinha interesse em se aliar nem aos demônios nem aos humanos. Isso fez o herói apontar sua espada para ele, chamando-o de traidor. E quando as garotas protestaram, ele disse que prenderia todas elas, pois também eram traidoras. Ele afirmou que a única razão pela qual as libertaria seria se o ajudassem a convencer Benasa a unir forças com ele. Isso irritou Benasa, mas em vez de trocar golpes com um tolo de cabeça vazia à sua frente, ele disse a Fenris que iriam embora. Ele afirmou que não queria ser o motivo pelo qual as garotas se machucassem, mas elas imploraram para que as levasse junto. Benasa então ativou sua magia de teletransporte, o que alimentou a raiva do herói, pois ele não podia acreditar que um camponês humilde como Banasa pudesse usar um feitiço que ele não conseguia. No momento seguinte, Banasa, Fenris, as garotas, a casa e os campos desapareceram diante dos olhos do herói. Ele ainda estava tentando assimilar o que havia acontecido quando um dos soldados chamou sua atenção para Gal, que acabara de chegar. Imediatamente, ele ordenou que seus homens o capturassem, mas Gal, pensando que o herói era responsável pelo desaparecimento de Benasa, ficou furioso. Ele enviou uma mensagem ao seu exército das trevas, ordenando que atacassem e mostrassem aos humanos do que eram feitos. Dias depois que Benasa desapareceu do herói e suas tropas, o exército das trevas sitiou todas as fortalezas humanas no norte enquanto avançavam em direção à capital. O rei foi informado disso por um soldado e exigiu saber o que o herói estava fazendo a respeito. O soldado disse que o covarde sem espinha havia se trancado em seus aposentos, então ele ordenou que trouxesse o herói à sua presença. Assim que o soldado saiu, os conselheiros do rei disseram que a única maneira de atrasar o exército das trevas era lançar a purificação. O rei hesitou em concordar com o plano, mas eles o convenceram de que era o único caminho. No campo de batalha, Gaul ordenou uma retirada completa, e quando Eliminas questionou sua decisão, ele disse que os humanos iriam usar a purificação. Logo após a retirada, o rei, junto com todos os magos do reino, lançou o feitiço de purificação e se livrou de todo o militium que os demônios haviam emitido. Enquanto isso, em sua nova cidade, Banasa voltou para casa e foi recebido por uma Fenris animada, que o abraçou como a leal waifu que era. Quando todos se sentaram para o chá, Blossom e Bailiri expressaram seu desejo de ganhar dinheiro extra para casa. Blossom desejava vender os produtos de sua fazenda na cidade, enquanto Bailiri disse que queria criar cavalos que poderia alugar para pessoas puxarem suas carroças. Isso lhes rendeu elogios de Benazo, mas deixou Bailiri e Bolano se sentindo muito como Sakura, já que não tinham talentos que pudessem usar para ajudar na casa. Fenris tentou levantar o ânimo delas, dizendo que não precisavam se preocupar com nada, e então Oza a apoiou. Ele lhes disse para apenas se concentrarem em seu treinamento e ajudarem na casa sempre que pudessem. De volta à capital, todos os magos que participaram do feitiço de purificação estavam doentes no hospital, pois o feitiço fora tão poderoso que drenou a maior parte de sua magia e eles precisariam de pelo menos 3 meses para se recuperar adequadamente. Elizabeth também teve que intervir e assumir o controle do reino porque seu pai estava acamado. A primeira coisa que ela fez foi destituir o herói de sua posição, já que ele havia sido tão inútil quanto um martelo de vidro. Quando os conselheiros perguntaram como triunfariam sobre o exército das trevas sem o herói, ela lhes disse para invocar o oráculo. Mais tarde, depois que o herói foi expulso do castelo como um pedaço de lixo inútil, ele jurou que eles rastejariam de volta para ele quando o exército das trevas retornasse. No entanto, mais tarde naquela noite, o herói e seu servo Sui se esgueiraram para a tesouraria do castelo, esperando encontrar algo para ajudá-lo a derrotar o Ser Sombrio. Ele estava tão desesperado para recuperar seu título de herói e provar a todos que era muito melhor que Benasa. Enquanto seus pensamentos se voltavam para o ódio, uma voz o chamou, perguntando se ele desejava mais poder. Ele exigiu saber quem estava falando com ele, então a voz o levou a uma sala escondida dentro da tesouraria. A sala tinha uma espada cravada na pedra, então a voz lhe disse para puxá-la e prometeu conceder qualquer desejo que ele tivesse. Como era um tolo ganancioso, ele puxou a espada e foi atingido por um redemoinho.
Quando o vento se dissipou, uma mulher que se apresentou como Rhia, a Jin que comandava a origem da luz e da escuridão, estava diante deles. Ela lhe disse que concederia 3 desejos por tê-la libertado, e o herói ficou muito satisfeito com isso. Enquanto isso, Elizabeth e seus conselheiros deram as boas-vindas ao oráculo em seu reino, e perguntaram o que deveriam fazer para proteger o reino assim que o feitiço de purificação perdesse o efeito. Antes que o oráculo pudesse falar, colares mágicos apareceram nos pescoços de todos os presentes na sala. A princesa foi rápida em deduzir o que estava acontecendo, então ordenou que os soldados fossem à tesouraria. O oráculo então explicou aos conselheiros confusos que o que eles tinham em seus pescoços era conhecido como o colar do sacrifício. Ela disse que uma certa Jin os colocava em suas vítimas para remover suas cabeças em troca de conceder um desejo. A princesa também acrescentou que, há muito tempo, o rei havia pedido a uma Jin para ajudá-lo a se livrar do ser sombrio. Em troca, metade dos seres vivos foram sacrificados, e depois disso, ela foi selada pelos magos do reino. Essa revelação assustou todos que a ouviram, pois não estavam prontos para morrer. Mas a princesa permaneceu calma e pediu ao oráculo para ler as cartas. O oráculo fez como ela pediu e lhes disse que a solução para seus problemas era encontrar o verdadeiro herói. Imediatamente, os conselheiros perceberam que ela estava falando sobre Bonasa, então sugeriram enviar suas tropas para encontrá-lo. Elizabeth disse que não era uma boa ideia enviar as forças que protegiam a Terra em uma caça inútil e ofereceu-se para ir ela mesma. Enquanto isso, Bonasa havia encontrado um mercador disposto a comprar seus escudos de dragão e enquanto discutiam um acordo, Fenris e Balerosa os observavam de fora. Balerosa apontou que Fenris parecia mais animada do que Balerosa, e Fenris disse que era porque estava feliz por ele. Quando Benasa saiu da loja, ele agradeceu por tê-lo apresentado ao mercador. Enquanto começavam a voltar para casa, Benasa recebeu um aviso de que uma Jin estava indo em sua direção, e quando ele se virou, Rhia estava lá. Acontece que o desejo do herói havia sido que ela se livrasse de Benasa, e ela viera para cumpri-lo. Ao levantar a mão para realizar o desejo do herói, Fenrir saltou na frente de Benasa. Isso resultou em ela ser golpeada, mas isso não impediu Rhia de tentar ferir Benasa, que a ignorou. Ela lançou vários feitiços contra ele, mas Benasa já havia montado uma barreira ao redor de si, de Fenrir e de Valerosa. Ele tentou curar Fenrir, mas sua Alexa de baixo orçamento o informou que os ferimentos dela não podiam ser curados por um simples feitiço de cura. A implacável Rhia então usou outro feitiço poderoso para atacar, mas Bonasa e as garotas permaneceram ilesos. Fervendo de raiva, Bonasa deitou Fenrir no chão e se levantou para encarar Kia, enquanto recordava todos os belos momentos que passara com Fenrir. Ele jurou fazer Kia pagar pelo que havia feito, e antes de se aproximar dela, lançou um feitiço para retroceder o tempo e curar Fenrir. Assim que terminou, ele partiu para cima de Kia e começou a reencenar a luta entre Omni-Man e Invencível. Rhia tentou se defender com um feitiço, mas ele o cancelou e voltou a reconstruir o rosto dela. Enquanto ele a atacava com a fúria de Muhammad Ali, Fenris recuperou a consciência e começou a desmaiar ao ver o quão viril ele parecia. No entanto, uma pontada de culpa logo tirou sua felicidade, pois ela percebeu que Panasa estava fazendo a única coisa que odiava porque queria vingá-la. Panasa, sem saber que Fenris estava acordada, continuou a espancar Rhia e a ergueu no ar pelo pescoço. Incapaz de revidar, Rhia implorou para que ele poupasse sua vida, mas ele recusou, dizendo que ela não merecia viver depois de ter ferido Fenris. No momento seguinte, Fenris o abraçou por trás e implorou para que ele não tirasse a vida de Rhia. Ela começou a soluçar e disse que, se ele fosse contra seu código moral por causa dela, ela jamais se perdoaria. Imediatamente, Bonasa saiu de sua fúria e soltou Rhia antes de se virar para encarar Fenris, para ter certeza de que ela era real. Enquanto isso, a princesa e sua comitiva chegaram aos arredores da cidade usando teletransporte. Enquanto ela dava ordens aos soldados, os colares de sacrifício em seus pescoços se quebraram, e Elizabeth começou a se perguntar por que ele havia falhado em conceder o desejo do herói. Ao mesmo tempo, na tesouraria do castelo, uma fumaça preta saiu da pedra onde a espada estivera, e antes que o herói pudesse reagir, Suya foi possuída por ela. A nova ocupante do corpo de Suya disse ao herói tolo que ela era da Melina, a grande maga da meia-noite. Ela também lhe disse que poderia dar-lhe o poder que ele tanto buscava, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela lançou um feitiço sobre ele, transformando-o em uma versão distorcida do Monster Point de Chopper. O herói recém-transformado rompeu as paredes da tesouraria e subiu as escadas com Damelinas em seu ombro. Ela planejava aniquilar a família real e todos os nobres cujos ancestrais a haviam selado há 100 anos. No entanto, quando ela chegou ao topo das escadas com o herói, notou os restos desvanecidos de um círculo de teletransporte. Isso a levou a ordenar que o herói fosse em busca da princesa, já que ela queria começar sua vingança eliminando-a. De volta à nova cidade de Benasa, ele curou Rhia, e quando ela recuperou a consciência, implorou para que ele a perdoasse. Ao perceber que a haviam curado, ela perguntou o porquê, e Benasa disse que era porque Fenris ainda estava viva.
Valerosa então perguntou o que ele desejava fazer com Ria, já que ela era poderosa demais para os guardas da cidade lidarem. Benazza disse que poderiam selá-la na tesouraria novamente, mas acrescentou que ela sempre poderia enganar outro idiota de mente fraca para libertá-la. Ria ficou chocada por ele saber de onde ela vinha, e ele revelou que havia dado uma espiada em sua mente para descobrir por que ela o atacara. Ria percebeu que ele havia usado magia de projeção de memória e ficou surpresa que um mero mortal pudesse usá-la. Enquanto Benazza falava sobre o que fazer com ela, Fenris o interrompeu e disse que poderiam fazer Kyo trabalhar para ele. Benazza tentou recusar, mas ela insistiu que era a única maneira de mantê-la sob controle e garantir que ela não machucasse mais ninguém. Benazza estava cético e lembrou Fenris que Ria foi a razão pela qual ela quase se casou com a morte. Fenris lhe disse que se ela tivesse se defendido adequadamente, Ria não a teria machucado e afirmou que não guardava rancor dela por isso. Isso levou Benazza a estender a mão para Ria e dizer-lhe que estava disposto a ignorar o que ela havia feito, desde que ela prometesse nunca mais machucar ninguém. Seus gestos surpreenderam Ria, que sempre vira os humanos como seres egoístas e presunçosos, mas também a impulsionou a aceitar sua mão. Ela prometeu dedicar o resto de sua vida a servi-lo, e ele pediu desculpas por tê-la agredido daquela forma. Em seguida, ele olhou ao redor da cidade e percebeu que ela havia sido seriamente danificada devido aos ataques de Rita. Ele decidiu usar o feitiço de manipulação do tempo para restaurar as coisas ao seu estado original, mas Rita o advertiu para não fazê-lo. Ela explicou que usar o feitiço poderia levar a circunstâncias imprevistas e afirmou que apenas um Jin poderia utilizá-lo sem quaisquer consequências. Ela também o informou que não era o tipo de magia que um humano deveria usar, então ele perguntou por que ele conseguia usá-la. Ele havia explicado que seu status mostrava que ele possuía habilidades infinitas, o que lhe permitia empregar um tipo de magia chamada Epifania, que era uma espécie de feitiço que ajudava o usuário a adquirir qualquer magia usada contra ele, e era por isso que ele podia usar os feitiços dela. Levando em consideração o aviso dela, Bonanza decide usar magia de reparo para consertar a cidade, já que ele não é como os Vingadores que deixaram o governo para limpar a bagunça depois de salvar a cidade. Mais tarde naquela noite, após retornarem para casa, Bonanza apresentou Ria às meninas superpoderosas. Quero dizer Florzinha, Bolano e Bailari. As garotas estavam aterrorizadas com a ideia de viver com uma Jean tão poderosa, mas Baulerosa as tranquilizou dizendo que estava tudo bem. Naquela noite, quando Bonanza entrou em seu quarto, ele encontrou Fenris sentada na cama com uma expressão de profunda angústia. Ele perguntou qual era o problema, e antes que ela pudesse responder, ela o jogou na cama. Em seguida, ela o cavalgou e perguntou se ele voltaria para o seu mundo e a deixaria para trás. Ela ressaltou que, com todos os novos feitiços que ele havia adquirido e os que ainda iria adquirir, ele poderia encontrar uma maneira de retornar para casa. Enquanto Benazza a encarava em choque, ela implorou para que ele a levasse consigo caso decidisse voltar. Benazza então se sentou e disse a ela que não tinha intenção alguma de partir, pois todas as pessoas que ele amava estavam naquele mundo. Ele também perguntou se ela queria se tornar sua esposa de verdade, e admitiu que a experiência dela de quase morte o fez perceber que ele não poderia viver sem ela. Fenris disse a ele que sempre o vira como seu verdadeiro marido, então ele a beijou e os dois começaram a se beijar apaixonadamente. Infelizmente, antes que as coisas pudessem ficar mais íntimas, eles perceberam que Ria os observava da porta. Bonanza ordenou que ela saísse, mas a Jean teimosa disse que era seu dever, como serva dele, estar com ele em todos os momentos. Ela também disse a ele para não ter vergonha, pois ter intimidade era uma atividade humana normal, mas isso só fez Benazov e Fenris gritarem. No dia seguinte, a princesa percorreu a cidade perguntando às pessoas sobre o paradeiro de Benazov, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. Enquanto isso, na casa, Ria serviu o café da manhã para Benazza e as garotas. Elas ficaram impressionadas com a capacidade dela de cozinhar. E Ria lhes disse que Fenris a havia orientado. Antes de começarem a comer, Fenris pediu a Ria que cuidasse da roupa suja e de algumas outras tarefas domésticas após o café da manhã. Esse pedido fez as garotas se sentirem como um bando de parasitas aproveitadoras, sem nada a oferecer ou contribuir para a casa. Foi por isso que, imediatamente após o café da manhã, Florzinha se lançou ao trabalho na fazenda e Bailiri foi cuidar de seus cavalos nos estábulos. Ambas as garotas temiam que, se não provassem que podiam lidar com seus respectivos trabalhos, Ria interviria e assumiria o controle. Como Polano não tinha nenhum talento além de sua magia, ela permaneceu em seu quarto. No entanto, isso não a impediu de se sentir inútil, pois ela foi a primeira pessoa de sua família a abandonar a escola de magia. A única razão pela qual ela ainda praticava magia era porque Bonanza havia dedicado seu tempo a ensiná-la e ela queria deixá-lo orgulhoso. Nesse instante, ela ouviu Florzinha gritando, então correu para fora da casa para ver qual era o problema. Ela encontrou uma Bailari igualmente preocupada na porta e as duas ficaram juntas enquanto observavam um cavalo mágico destruindo a fazenda de Florzinha. Quando o cavalo avançou contra elas, Bolano o deteve criando uma barreira com seu cajado, forçando-o a recuar. Valerosa correu até suas amigas para verificar como estavam e, após confirmar que estavam bem, explicou o que havia acontecido.
Acontece que ela trouxe o cavalo para casa porque não conseguiu matá-lo. Infelizmente, ele começou a agir de forma selvagem quando chegaram e começou a destruir tudo. Depois de ouvi-la, Byler percebeu o que havia dado errado, então ela chamou Sod e pediu que ele voltasse à sua forma de coelho. Assim que ele o fez, o cavalo se acalmou. Então ela pegou uma pá e uma corda. Em seguida, ela as jogou na criatura, que as pegou entre os dentes, permitindo que ela subisse em suas costas e o impedisse de se mover. As garotas ficaram maravilhadas e disseram que o que Billari havia feito era digno do primeiro prêmio em um rodeio de cowboys. Enquanto Billari estava sentada sobre o cavalo, ela perguntou a Balerosa se poderiam usar a terra ao redor de sua propriedade. Balerosa disse a ela que precisavam falar com Bonanza, pois ele era quem tinha as respostas que ela procurava. Enquanto isso, Benazza e Fenrir estavam na cidade para entregar o novo lote de coletes que ele havia feito, e enquanto ele falava com o comerciante, Fenrir esperava do lado de fora. De repente, nuvens escuras cobriram a cidade, e enquanto as pessoas se perguntavam o que era, Damelinas e o herói monstro desceram delas. As pessoas começaram a fugir ao ver o monstro, mas Bonanza, Fenris e a princesa, que ainda estava na cidade, permaneceram. Quando Damelinas avistou a princesa, ela se aproximou dela e se livrou de seus guardas. Do outro lado da cidade, Hida encontrou Bonanza e Fenris e lhes disse que o monstro que Damelinas estava controlando era um humano. Ela também revelou que Damelinas foi a maga mais poderosa a governar o reino de Clearwood há muito tempo. No entanto, ela sujou suas mãos com magia negra. Então, o herói daquela época a derrotou e selou seu espírito. A única razão pela qual ela estava atualmente em fúria era porque o herói havia removido a espada da pedra. Como era culpa dele, Damelinas estava livre. Ria pediu permissão a Bonanza para cuidar dela e restaurar a cidade ao normal. Bonanza deu sua permissão, mas a advertiu para colocar a segurança dos moradores em primeiro lugar. Ela então avançou para lutar contra Damelinos, que estava prestes a se livrar da princesa pisoteando-a. Quando Damelinas percebeu que Ria era quem a estava enfrentando, ela ficou furiosa e começou a atacá-la com diferentes feitiços. Ria simplesmente bloqueou cada ataque levantando a mão e lembrou a Damelinas que ela era uma Jean, e que uma kicker de baixo orçamento como a feiticeira escarlate jamais poderia machucá-la. Ainda assim, Damelinas persistiu e tentou uma combinação de magia e ataque físico. Mas, assim como antes, Ria saiu ilesa. Ela então liberou alguns espíritos sombrios da Terra, que a forma monstro do herói absorveu antes de se tornar maior. Vendo que o monstro agora era tão grande quanto um titã e estava prestes a transformar a cidade em Shiganshina, a princesa entrou em pânico. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, Benazza interveio e cancelou o feitiço de Damelinas, o que fez o herói retornar à sua forma humana. Ria imediatamente pediu desculpas a Bonanza por fazê-lo vir em seu socorro, após o que ela lançou um feitiço em Damelinas. Como ela estava muito ocupada tentando descobrir como Bonanza havia desfeito seu feitiço, ela não lutou contra Ria e foi forçada a sair do corpo de Suya. Sua alma então tomou a forma de uma pequena bola que Ria engoliu para garantir que ela nunca mais pudesse ser livre. Com Damelinas fora do caminho, a princesa se aproximou de Bonanza e se apresentou a ele. Ela pediu desculpas pelo que seu pai e o herói haviam feito a ele, e prometeu que o herói seria punido por seus crimes. Indo além, ela pediu a Bonanza que retornasse à capital com ela e assumisse seu lugar como o verdadeiro herói, mas ele recusou. Ele disse a ela que não queria ter nada a ver com a guerra, pois planejava viver pacificamente com sua esposa. Quando voltaram para casa, Florzinha, Balarossa e Baylori disseram a ele que desejavam expandir sua propriedade. Elas explicaram que comprando mais terras, teriam mais espaço para agricultura e para treinar cavalos mágicos. Isso fez Fenris perguntar a Byler por que ela queria criar cavalos mágicos em vez de cavalos comuns. Byler explicou que cavalos eram muito caros, e como ela estava tão sem dinheiro quanto aqueles que viviam nos bairros pobres de Gotham, não podia se dar ao luxo de manter tantos deles. Benazza então promete falar com o Senhor do Domínio em nome delas, mas as garotas insistem em fazer a compra e a negociação por conta própria. Alguns dias depois, elas começaram a trabalhar em suas novas terras, e depois de observá-las por um tempo, Benazza deu a Fenris um anel de casamento, e ela o aceitou com alegria. Mais tarde naquela noite, Bellarossa acordou de um sonho, onde estava prestes a se casar com Cole, e lhe foi prometido o mundo inteiro como presente de casamento. Ela começou a se perguntar por que estava sonhando em se casar com o homem que mais odiava, e gritou de aborrecimento. No dia seguinte, enquanto ajudava Fenris na cozinha, Fenris perguntou por que ela parecia tão cansada. Balerosa explicou que teve um pesadelo, e tudo o que a vira-lata sem cérebro conseguiu dizer foi que ela estava apaixonada. Isso fez Balerosa perguntar se ela havia fumado maconha, e Fenris a assegurou de que estava em seu juízo perfeito. Ela disse que os Blue Pines frequentemente sonhavam com as coisas que mais desejavam, e acreditava que se a pessoa que amavam aparecesse em seus sonhos, seria um pesadelo. Balerosa gritou, recusando-se a aceitar que estava apaixonada por Ouro. Seu grito atraiu os outros, que imploraram para que ela lhes dissesse por quem estava apaixonada, mas Bolarossa continuou negando as acusações.
As garotas não acreditaram nela e disseram que o único homem por quem ela poderia ter sentimentos era o Sombrio. Elas a provocaram, dizendo que ele era a fera para a sua beleza, e disseram a ela que, se decidisse parar de agir como Sundara o tempo todo, talvez tivesse a chance de namorá-lo. Elas disseram a ela para aprender algumas lições com Fenris e Bonanza, que estavam perdidamente apaixonados. Enquanto isso, a princesa foi informada de que as moedas de ouro que Bonanza doou a ela eram as mesmas usadas pelos membros da corte real. Isso foi surpreendente, pois ninguém de fora da corte deveria possuí-las, mas o conselheiro disse a ela que Bonanza havia recebido algumas das moedas quando foi enviado para a floresta de Veza. Foi nesse momento que eles juntaram as peças e perceberam que o homem que todos conheciam como Fleu era Bonanza, a quem o rei havia banido. Isso a fez declarar que eles deveriam se desculpar adequadamente com ele por tudo o que haviam feito no passado. No momento seguinte, um soldado invadiu a sala do trono e disse a todos que o herói e seu servo haviam escapado das masmorras. A princesa imediatamente ordenou que eles fossem encontrados e devolvidos às suas celas. Os soldados fizeram o que lhes foi ordenado e começaram a procurar pelo herói e Suya, mas não conseguiram encontrá-los. Isso porque eles haviam se escondido atrás de alguns arbustos e esperado os soldados seguirem em frente. Assim que a barra estava limpa, o herói reclamou de como estava sendo tratado como um criminoso comum. Suya apontou que ele era de fato um criminoso, pois havia roubado uma sacola sem fundo do tesouro antes de deixarem o castelo. O inepto Screwball teve a audácia de dizer que havia pegado a sacola em troca da recompensa que lhe fora prometida pelo rei. Infelizmente para ele, quando ele tocou na sacola para verificar seu conteúdo, percebeu que ela continha apenas uma bolsa de água e um baú de tesouro. Ele puxou o baú do tesouro, esperando que contivesse algo que pudesse vender, mas quando o abriu, encontrou uma pá. Seu grito de aborrecimento atraiu os soldados para a sua localização, mas quando eles chegaram lá, ele já havia partido. Aconteceu que ele havia usado a pá para cavar um buraco no chão onde ele e Suya se esconderam, mas o único problema era que o buraco era muito fundo e eles não conseguiam sair dele. Enquanto isso, no reino dos demônios, Eliminas informou a Gal que a busca deles por Banasa não havia produzido resultados. Ela sugeriu que ele esquecesse Banasa e continuasse com a invasão, mas ele recusou. Ele disse que o feitiço de purificação ainda estava em vigor e que enviar suas tropas para atacar a cidade só levaria a perdas do lado deles. Bolimenas argumentou que eles poderiam espalhar milícia pelo solo para criar um caminho para suas tropas, mas Joel ainda recusou. Ele explicou que encontrar Benazawa era sua principal prioridade, pois seus poderes sozinhos poderiam aniquilar todo o exército deles se ele escolhesse ficar do lado dos humanos. Isso fez Bolimenas dizer que, se ele se recusasse a prosseguir com a invasão, aqueles que se opusessem a ele tomariam medidas contra ele. De repente, Gal se levantou, fazendo-a temer que tivesse falado fora de hora. No entanto, ele a surpreendeu ao acariciar suavemente sua cabeça. Ele então disse a ela que entendia suas preocupações, mas afirmou que não estava disposto a arriscar as vidas de seu povo. Sem que soubessem, um demônio chamado Fufen havia escutado a conversa deles. E ela imediatamente foi encontrar Jurgard, o irmão mais novo de Gol, para contar-lhe tudo o que ouvira. Jurgard ficou furioso, pois acreditava que a decisão de seu irmão de deter a invasão e procurar por Bonanza era tola. Ele acreditava que seu irmão havia amolecido e declarou que o desafiaria pelo trono para se tornar o novo rei. No dia seguinte, Balaraço encontrou Bonanza e Fenris na cidade e os convidou para almoçar com ela. Assim que estavam prestes a ir para o restaurante, Hila chegou e informou a Bonanza que um demônio poderoso estava se aproximando. Ela o instou a se proteger enquanto ela se livrava do demônio, mas Fenrir a impediu quando percebeu que Cole era o demônio em questão. Ele então os acompanhou até o restaurante para o desânimo de Balerosa, e enquanto comiam, ele revelou que os estava procurando. Ele disse que só se aventurou na cidade porque havia recebido informações de que a cidade tinha uma barreira a protegendo, e tinha certeza de que Bonacitil era quem a havia erguido. Enquanto a conversa deles prosseguia, Ku revelou que frequentemente visitava cidades humanas para observá-las. Isso fez os ombros de Balerosa enrijecerem, e ela perguntou friamente se ele estava atualmente coletando informações sobre eles. Gal admitiu que sim, e isso a deixou tão furiosa que ela o atacou. Benasa tentou acalmá-la, mas Dolly disse que ela tinha todo o direito de estar chateada. No entanto, ele não achava que os humanos fossem os santos que alegavam ser, pois não hesitariam em ferir um demônio se vissem um. Ele disse que a razão pela qual humanos e demônios não podiam coexistir ia além do fato de que não conseguiam se tolerar. Hida então explicou que um demônio comum não conseguia controlar a quantidade de milícia que emitia de seu corpo, o que todos sabiam ser prejudicial aos humanos. Gu também acrescentou que, além da milícia, alguns demônios eram sanguinários e sempre ansiosos por uma briga, então a coexistência era impossível. Ele então pediu desculpas por estragar a refeição deles com sua conversa sobre brigas e depois se despediu. Mais tarde, enquanto Benazo caminhava para casa com as garotas, ele não pôde deixar de pensar no que Charles havia dito. Ele sempre acreditara que este mundo era melhor do que aquele de onde viera, porque eles não discriminavam os demi-humanos.
No entanto, a guerra interminável deles com os demônios o fez perceber que não eram tão diferentes uns dos outros. Isso também o deixou dolorosamente ciente de que ele teria que se juntar à guerra. Oprimido por isso, ele abraçou Fenris por trás e disse a ela o quanto a amava. No dia seguinte, enquanto Bonanza tomava café da manhã com a turma, a princesa apareceu e surpreendeu tanto ele quanto Fenris ao revelar que sabia sua verdadeira identidade. Eles a convidaram para entrar para que pudessem conversar adequadamente. E depois que Balerosa lhe serviu chá, a princesa pediu para ficar a sós com Banaiza. Van Rhys se recusou a sair, alegando que o que quer que a princesa tivesse para discutir com seu marido poderia ser dito na frente dela. Banasa estava em total apoio ao que ela disse, então a princesa concordou em deixá-la ficar enquanto os outros saíam do quarto. Assim que ficaram a sós, a princesa se ajoelhou e pediu desculpas a Banasa pela forma como ele foi tratado após ser invocado. Banasa assegurou de que não guardava rancor deles pelo que fizeram e pediu que ela lhe dissesse por que havia vindo. A princesa tirou um mapa mostrando as várias localizações das tropas do reino. Benasa então perguntou por que ela estava compartilhando informações confidenciais com ele, já que ele não fazia parte de seu círculo íntimo. Ela explicou que os efeitos do feitiço de purificação estavam prestes a desaparecer e que seus magos não estavam totalmente recuperados para lançar outro. No entanto, eles haviam enviado suas tropas para várias cidades e vilarejos para que pudessem defendê-los assim que o Exército das Trevas começasse a marchar novamente. O único problema era que eles não tinham soldados suficientes para defender todas as cidades e ela queria que Benasa lhes desse uma mão. Isso deixou Fenris zangada e ela disse à princesa que ela não tinha o direito de arrastar Benasa para a guerra deles depois de tudo o que haviam feito a ele. Na esperança de fazê-los mudar de ideia, ela lhes disse que o rei logo se recuperaria e, assim que o fizesse, enviaria tropas atrás de Benasa. Fenris presumiu que ela estava tentando ameaçar Benasa, mas a princesa explicou que queria protegê-lo. Ela então revelou seus planos de forçar seu pai a abdicar do trono e receber punição pelas coisas erradas que ele fez. Como ela era mais burra que um pássaro, Fenris ainda não entendeu o que tudo aquilo tinha a ver com Benasa, e então ele explicou as coisas para ela. Ele disse que a princesa queria provar a todos que ele não estava do lado do Exército das Trevas, compartilhando a localização do exército deles com ele. Dessa forma, todos veriam que o pai dela estava errado e apoiariam seus planos de tomar o trono. A princesa agradeceu por ele a entender e implorou para que ele fizesse o seu melhor para proteger os cidadãos inocentes. Enquanto isso, o herói Ansuya finalmente havia escapado do buraco que eles haviam cavado para si mesmos. Infelizmente, parecia que eles haviam sido amaldiçoados pelos deuses do enredo, porque enquanto estavam tomando fôlego, Futfun apareceu e os sequestrou. Alguns dias depois, os cidadãos das cidades mais próximas ao caminho do Exército das Trevas começaram a evacuar para locais mais seguros. Dentro da floresta, uma jovem garota que estava ocupada colhendo nozes não estava ciente disso e teria sido atacada se Fenris e Manasa não tivessem aparecido. Manasa criou uma barreira que os demônios não conseguiam quebrar e então pediu a garota para correr para um local seguro. Lana discutiu a recusa de Banasa em aceitar dinheiro da princesa pelo trabalho que estavam fazendo. Um dos demônios notou que Fenris também era um demônio. Ele exigiu saber o que ela estava fazendo com um saco de carne inútil como Banasa. E Banasa disse a ele que ela era sua parceira. Ele disse que era dever deles proteger a cidade deles e que, se insistissem em prejudicar os aldeões, ele não hesitaria em machucá-los. Fenris os aconselhou a recuar, pois não conseguiam romper a barreira, mas eles recusaram e abriram caminho para que seu líder falasse com ela. O líder deles, que era um ciclope feio e um dos principais soldados de Wagard, segundo Fenris, tentou quebrar a barreira. No entanto, quando ele pôs os olhos em Fenris, disse a ela que sua raça estava cheia de covardes. Ele até zombou de seu irmão por ter morrido daquela forma, e isso a irritou tanto que ela implorou a Benasa para deixá-la enfrentar o idiota. Quando ele concordou, ela passou pela barreira e começou a lutar contra ele enquanto ele tentava derrubá-la com seu porrete. Ela evitou ser atingida por ele e conseguiu cravar suas presas em seus bíceps e antebraços. Isso fez o Ciclope zombar dela ainda mais, mas ela disse a ele para ser grato a Banasa, pois ele era a única razão pela qual ele ainda estava de pé. Ela então usou um feitiço para se lançar no ar antes de usar outro para trocar de posição com o Ciclope. Enquanto ele caía, ele jogou seu porrete, mas Fenris fez um toto e trocou de lugar com ele novamente, fazendo com que ele fosse atingido no rosto pelo porrete que havia jogado. Em seguida, ela moveu algumas árvores e as plantou diretamente nas feridas que havia deixado no corpo dele. Irritado, o Ciclope ordenou que os outros demônios atacassem, mas Banasa havia intervindo, suspendendo-os no ar com seu feitiço de crucificação. Ele disse a Fenris que não precisava mais lutar e curou o Ciclope ferido com um feitiço. Assim que terminou, pediu aos demônios que partissem, mas o Ciclope exigiu saber por que ele os estava deixando viver. Benasa disse a ele que era porque queria fazer amizade com outros demônios além de Fenris, mas disse que estava disposto a mostrar-lhe seus verdadeiros poderes se escolhessem lutar. Isso foi o suficiente para assustar os demônios e eles voltaram de onde vieram. Benasa então derrubou a barreira e Fenris o elogiou por acertar o olhar intimidador que ela ensinou em casa. Nesse momento, alguns aldeões e a garotinha de antes apareceram, e eles agradeceram por salvá-los.
No entanto, ele lhes disse para guardar sua gratidão para a princesa, porque foi ela quem o enviou. Ele então subiu nas costas de Fenris e seguiu para a próxima aldeia para ajudar os necessitados. Notícias de seu heroísmo logo chegaram à princesa e seus conselheiros. Então eles enviaram uma ordem a todos os soldados para ajudar Benaz a se cruzassem com ele. Enquanto isso, Gal estava ocupado observando Benaz quando um dos subordinados de Illumina veio informá-lo sobre a insurreição de seu irmão. Ao mesmo tempo, Pufum apresentou a Yuiguard o herói Insuya, que ela pretendia usar como sacrifícios ao deus maligno para garantir a vitória de Yuagard sobre Gaol. Gaol, por outro lado, estava a caminho de volta ao reino demoníaco depois de ouvir que seu irmão musculoso pretendia derrubá-lo. Oliminais tentou ganhar um pouco de tempo falando com os 4 infernais e pedindo-lhes para que parassem o Igard. Eles disseram a ela que não iriam interferir porque queriam abrir os olhos de Gol e mostrar-lhe que ele havia se desviado demais do objetivo deles. Um deles disse que se Gu lutasse com seu irmão e vencesse, isso mostraria a todos que duvidavam dele que ele era ainda seu poderoso governante. Percebendo que estava por conta própria, Eliminas tentou atacar Joagard assim que ela entrou na sala do trono. Infelizmente, a pele dele era como uma parede de pedra dura, e quando suas garras entraram em contato com ela, elas se quebraram. Jotgard então a socou tão forte que ela voou até a porta e lutou para se levantar. Nesse momento, Gal chegou com Grinal, a quem ele ordenou que levasse Illuminaz para um lugar seguro enquanto ele lidava com seu irmão imaturo. Jagdard então desafiou seu irmão para um duelo, mas Dal disse que não tinha intenção de lutar com ele. Jagdard disse a ele que tinha que lutar porque seus subordinados haviam endossado a luta, pois também acreditavam que ele estava tomando decisões tolas. Gal perguntou quais de suas decisões eram tolas, e Uragar disse que ele estava frequentando cidades humanas em vez de ficar no reino demoníaco. Por fim, acrescentou que ele havia se recusado a enviar as tropas para continuar a guerra, o que levou alguns a questionar sua lealdade aos demônios. Isso fez Gol perguntar se Uregard havia sido quem enviou suas tropas para marchar nas cidades humanas. Uregard orgulhosamente afirmou que havia feito isso porque não ia perder uma oportunidade perfeita de vencer a guerra. Gol então se virou para os infernais e perguntou se todos concordavam com a decisão, mas eles permaneceram em completo silêncio. Tomando o silêncio como um sim, a aura demoníaca de Gol começou a soprar, indicando que ele estava se fortalecendo. Isso deixou Uriguard feliz, pois ele finalmente iria lutar contra seu irmão pelo trono. Os infernais também ficaram animados, pois podiam sentir o poder de Gol irradiando dele, e tinham certeza de que ele ensinaria uma lição a Uregard. No entanto, Gol os decepcionou tirando o anel e jogando-o para seu irmão enquanto lhe dizia que estava abdicando do trono. Ele disse que não adiantava se apegar à sua posição de Lorde das Trevas quando todos os seus subordinados haviam perdido a fé nele. Quando ele se virou para sair, Uragard exigiu que ele ficasse e lutasse com ele. Então Bull se virou e o chutou. O chute foi tão poderoso que Uregard quebrou várias paredes e finalmente caiu na escuridão. Gol então pediu desculpas aos infernais por causar uma cena, mas disse que havia feito isso para vingar Eliminas. Mais tarde naquele dia, Gol e Eliminas apareceram na porta da frente de Banasa e pediram para ficar em sua casa por um tempo. Eles explicaram cuidadosamente o que havia acontecido entre eles e Niragard, o que o surpreendeu e a Fenris. Assim que estavam terminando de contar sua história, Peloroz entrou e quase morreu de ataque cardíaco ao vê-los ali. Benazit explicou que estava seriamente pensando em deixá-los, os dois, ficarem morando na casa. Bolarosa ficou tão chocada que continuou a encará-los como um cervo pego pelos faróis, sem proferir uma palavra. Eventualmente, ela se acalmou e sentou-se com seus amigos igualmente aterrorizados enquanto ouviam Cole apresentar seu caso. Ele lhes disse que não era mais o Lorde das Trevas e havia deixado o reino demoníaco porque não sentia que tinha o direito de continuar vivendo lá depois de abandonar seus deveres. Isso fez Blossom perguntar por que ele havia enviado o Exército das Trevas para atacar o reino quando sabia que ia desistir do trono. Venris explicou que seu irmão, que agora era o novo Lorde das Trevas, havia mobilizado o exército pelas suas costas. Benasa então perguntou às garotas se elas estavam de acordo com Gal e Illuminaz morando com elas. Todos, exceto Balarossa, concordaram com o arranjo, mas Fenris conseguiu fazê-la mudar de ideia. No dia seguinte, um inquieto Cole ofereceu-se para ajudar Blossom nos campos, mas ela o recusou. Ele então foi aos estábulos para tentar ajudar Bailery, mas acidentalmente causou um grande susto nos cavalos, então ela o expulsou de lá. No final, ele foi passar um tempo com Bonasa na sala onde ele guardava as coisas que fazia com materiais de monstros. Enquanto discutiam, Olimina e Fenris os observavam da porta e Oliminaz reclamou de como ele estava se dando bem com Benasa. Fenris a lembrou que Dol não era mais o Lorde das Trevas e que podia fazer amizade com quem quisesse. Mais tarde naquela noite, Belerosa manteve distância enquanto todos riam e comiam juntos com Gal. Quando todos finalmente se recolheram para o descanso da noite, ela se levantou de sua cama e foi para a varanda. Foi lá então que Fenris e Venasa a encontraram, e eles lhe ofereceram um pouco de chá e biscoitos antes de perguntar o que tanto a afligia.
Asa já sabia que tinha algo a ver com Gol morando com eles, mas ela lhes disse que não podia reclamar se eles quisessem que ele ficasse, já que era a casa deles. Isso fez dizer que gostava de como todos eles viviam juntos e faziam coisas diferentes para garantir que sua casa prosperasse. Valerosa admitiu que não conseguia de forma alguma confiar em Gol tão facilmente quanto o resto deles fazia. Para ela, ele ainda era um demônio, e os demônios haviam causado tanta dor e sofrimento aos humanos. Esperando colocar sua mente em paz, Banasa disse que ela não precisava de forma alguma fingir que gostava de Gol. Ele disse que ela poderia continuar morando na casa e ignorar completamente a presença de Gol e Illumina. Isso pareceu fazer o truque, porque no dia seguinte ela disse a Gol e Illumina que iria observar cada um de seus movimentos. Gal interpretou a declaração dela como se ela tivesse aceitado a coabitação e tentou agradecê-la com um aperto de mão. Valerosa aceitou seus agradecimentos, mas disse que não apertaria a mão dele até ter certeza de que ele era digno de sua confiança. Enquanto isso, no reino demoníaco, o herói e Suya conseguiram escapar de Fu Fen e estavam correndo por suas vidas. Enquanto Suya lutava para acompanhar, o herói tolo estava determinado a chegar ao reino humano antes que os demônios descobrissem que ele havia roubado algumas joias. Enquanto isso acontecia, Uregads lutava para lidar com o fato de que os humanos estavam vencendo a guerra. Ele não entendia como um grupo de fracos patéticos com pouca força era capaz de fazer seu exército recuar e exigiu que Fu Fun lhe desse respostas. Ela disse a ele que os humanos haviam montado armadilhas, o que impedia o exército das trevas de se aproximar deles. E o guarda achou isso estúpido, e exigiu que eles continuassem avançando, independentemente das armadilhas. Quando ele se levantou para sair, ele socou Fu Fun no estômago e a psicopata distorcida adorou. Os infernais que estavam observando silenciosamente toda a troca falaram entre si quando ele saiu da sala do trono. O pássaro de duas mãos disse que não havia como vencer a guerra se tudo o que Urguard sabia fazer era avançar sem uma estratégia adequada. Enquanto o homem de cabelo flamejante disse que o moral das tropas estava drasticamente baixo e se eles falhassem em fazer algo a respeito, as coisas só iriam piorar. Nesse momento, Fu Fun retornou e disse a eles que a única maneira de aumentar o moral era fazer uma reunião. Alguns dias depois, enquanto Bonasa e Fenris estavam na cidade, Fenris participou de um jogo e venceu. Seu prêmio foi uma viagem às fontes termais, e ela ficou muito feliz porque isso lhe daria a chance de ficar sozinha com Bonasa. Infelizmente, sua alegria foi interrompida quando ela soube que o voucher era para sua família. Ela tentou mudar o prêmio imediatamente, mas Bonasa estava convencido de que seria bom para todos se unirem. Quando chegaram à vila das fontes termais, Fenris estava tão deprimida que nem se deu ao trabalho de licitar. No entanto, quando ouviu Billeri dizer que uma das 7 fontes termais da cidade ajudava a aumentar a fertilidade, ela se animou. Ela se imaginou segurando um bebê com Bonasa e ficou muito animada. Quando fizeram um check-in na pousada, ela chamou um funcionário de lado e perguntou onde ficava a fonte termal da fertilidade. O funcionário foi gentil o suficiente para lhe dar um mapa do local e desejou-lhe sorte. Enquanto isso, as garotas decidiram trocar para o yukata fornecido pela pousada. A caminho do vestiário, Blossom esbarrou acidentalmente em Urigard, que estava disfarçado de humano. Ela tentou se desculpar, mas ficou assustada ao ver o quão malvado ele parecia. Kufun teve que intervir e acalmar a situação antes que as coisas esquentassem ou sua identidade fosse exposta. No momento em que Blossom se afastou, Uragard reclamou de Fufin tê-la deixado ir, e ela implorou para que ele não causasse uma cena, lembrando-o do porquê eles estavam ali. Isso o fez se acalmar um pouco, mas não o impediu de reclamar enquanto os outros membros do grupo passavam. Do outro lado da sala, Gal, Fenris e Oliminaz os avistaram e Gol pensou que seria uma ótima ideia ir cumprimentá-los. Fenris disse a ele para não ser estúpido e disse que se ele fizesse isso, seu irmão idiota tentaria lutar com ele. Ela disse que não queria isso, pois poderia arruinar a viagem e se isso acontecesse, ela quebraria todos os ossos do corpo dele. Mais tarde, depois de passar rapidamente pelo quarto deles, uma Fenris animada insistiu que Benassa de acompanhasse até a fonte termal. Ele disse que ela iria com eles, mas Fenris se aproximou dela e ameaçou machucá-la se ela fizesse isso. Então ela recuou um pouco. Quando Fenris e Benassa chegaram à fonte termal da fertilidade, ela tentou puxá-lo para o laboratório feminino. Felizmente, Benassa se recusou a ir com ela. Então eles chegaram a uma solução que beneficiaria ambos. Cada um ficou perto da parede para que pudessem conversar. Durante a discussão, Banassa disse a Fenris que ele arranjaria tempo para planejar a lua de mel deles, o que a deixou feliz. De volta à pousada, o grupo de Urigard estava almoçando e ele pediu que o entretivessem, pois estava entediado. O Finn tentou fazê-lo dançando, mas ela era tão ruim nisso que Urigard a socou para fazê-la parar. Como ela estava fora de combate, outros dois demônios se levantaram e decidiram fazer uma esquete de comédia, mas acabaram trocando golpes. Enquanto isso, o herói e Suya chegaram à pousada, e ele declarou que iria desfrutar muito de sua estadia lá. No entanto, ele precisava de dinheiro, então tirou a joia que roubou do tesouro demoníaco. Enquanto a segurava nas mãos, a joia começou a absorver toda a milícia que os dois demônios cabeças duras estavam liberando por causa da luta deles.
De repente, eles romperam a parede e aterrissaram na frente do herói, que deixou cair a joia surpreso. No momento em que Fufun gritou para eles pararem de lutar, a joia havia absorvido toda a milícia e se anexado ao herói. Ele começou a gritar enquanto ela se fundia com seu corpo e cercava seu corpo com todo o Molisium que havia reunido. Enquanto isso, aqueles dentro da pousada estavam tentando se proteger e evitar a queda de rochas. Então Bonanza, que notou o prédio desmoronando do banho, usou suas habilidades de dobra de terra para impedir que o prédio desabasse. Ele então pediu a Fenris para ir descobrir o que estava acontecendo, e a Loba Louca pulou o muro sem colocar suas roupas de volta. Da cidade, Bolerosa e os outros observaram o monstro enquanto ele começava a pousada, tentando destruí-la. Good disse a eles que o monstro havia sido criado a partir de milícia concentrada, e disse que tinha certeza de que seu irmão tinha algo a ver com isso. Então ele notou a joia ao redor do pescoço da criatura, e disse que sua principal função era impulsionar a absorção de Molisium. Bolarosa então sugeriu que fossem à pousada e ajudassem os que ainda estavam lá dentro, mas Dolly disse que seria melhor se ficassem longe da pousada. Ele disse a elas que Banassa cuidaria de tudo, mas as garotas insistiram em ir ajudar. Motivada pela coragem delas, Val pediu a Oliminas para segui-lo, pois ele também desejava ajudar Banassa a colocar seu irmão em seu devido lugar. Usando magia de teletransporte, eles chegaram ao telhado da pousada assim que uma Fenris agora vestida chegou. Os infernais foram os primeiros a notá-los, e quando chamaram por Gal, o Regard correu rapidamente para lá. Ele abriu caminho até o telhado e então desafiou seu irmão para um duelo. Padre Rasa, por acaso, avistou os irmãos no telhado e de alguma forma entendeu errado o motivo de Gal estar lá. Enquanto ela corria para a casa de banho para contar a Bonanza o que estava acontecendo, Uruguard começou a atacar seu irmão. Gal se protegeu com outro feitiço, o que deixou Uruguard irritado. Então ele decidiu levar a sério. Enquanto isso, Balerassa encontrou Bonanza e contou a ele o que estava acontecendo na pousada. Ela também disse a ele que havia visto Gul no telhado com alguns outros demônios e disse que suspeitava que eles estivessem em conluio. Bonanza disse a ela que Gul não era capaz de tal coisa, e pediu que ela confiasse que ele consertaria as coisas. De volta ao telhado, Uregard controlou o monstro Militium para atacar seu irmão, mas Dol se defendeu. Ele então disse a Uliminas e Fenris que Uregard podia controlar Militium. Isso fez Uliminas sugerir que eles desprendessem a joia do herói para limitar os poderes de Oroguard. Fenris pediu a eles para deixarem isso com ela, e Ben foi em frente para socar o herói para fora da joia, enquanto ela gritava as palavras castigo divino. Assim que o monstro da milícia se foi, Suya, que havia sido arrastada por ele, quase caiu para a morte, mas Dol a salvou. Seu irmão achou chocante que ele salvasse um humano, mas Dol não se importou. Em vez disso, ele pediu a Illuminaz para impedir Tufin e os Infernais de interferir na luta deles. Illuminaz desceu para onde os outros demônios estavam e eles a asseguraram de que não iriam interferir na batalha de egos dos irmãos. No telhado, Uruguard desferiu soco após soco em seu irmão, mas Joel havia lançado um feitiço sobre si mesmo que fazia Uruguard sentir a dor que ele estava infligindo a ele. Irritado, Uruguard se transformou e aumentou a intensidade de seus socos, então seu irmão recorreu a jogar sujo. Ele agarrou Uruguard pela boca, já que ele estava vomitando um monte de lixo quente, e então procedeu a tirar seus poderes. Quando Uregard percebeu que seus poderes haviam sido selados, ele ficou bravo e começou a insultar seu irmão. Do chão, os funcionários da pousada perceberam que se não fizessem algo, Yeregar iria começar outra briga. O gerente então ordenou que eles trouxessem os talismãs encantados que tinham consigo e os jogassem nos demônios. Os funcionários obedeceram, e os talismãs foram diretamente para Uragar e seu grupo, amarrando-os como animais antes de serem teletransportados para fora da pousada. Enquanto isso, Fenris estava esbofeteando o herói, e quando Alimanes perguntou por quê, ela disse que estava se livrando da milícia. Nesse momento, Balarosa correu até ela e disse que Venasa queria que ela se afastasse do prédio porque ele queria consertá-lo. Animadamente, ela soltou o herói e Venasa lançou magia de reparo para consertar os danos feitos ao prédio. Depois disso, todos ajudaram os funcionários a limpar e reorganizar todos os móveis. Também atenderam aos que se machucaram, enquanto alguns membros da equipe tentavam capturar o herói em Suya. Assim que tudo foi resolvido, o gerente agradeceu a eles pela ajuda e pediu que aproveitassem o resto da estadia. Fenris ficou muito feliz com isso, pois finalmente poderia mergulhar na fonte termal da fertilidade à vontade. Enquanto as garotas brincavam no banho, Benaz e Gol fizeram um acordo para trabalhar juntos para fechar a lacuna entre humanos e demônios. Depois do banho, o grupo teve um jantar muito farto, e um dos funcionários deu a Fenris um peixe especial para lhe dar energia suficiente para seu treino noturno com Benasa. Sim. Mais tarde naquela noite, enquanto seus amigos dormiam pacificamente, Benasa e Fenris sentaram-se do lado de fora observando a lua. Benasa perguntou a Fenris o que ela pensava sobre os humanos e ela admitiu que, depois de passar um tempo com ele e as garotas, ela havia passado a gostar deles.
Quando ela perguntou por que ele queria saber, ele disse a ela que era porque precisaria da ajuda dela para manter a paz entre humanos e demônios. Fenris prometeu ajudá-lo de todas as maneiras que pudesse, afirmando que, como sua esposa, era seu dever apoiá-lo. Eventualmente, eles se deixaram levar pelo momento e começaram a se beijar antes de prosseguir para fazer seus planos. No dia seguinte, enquanto voltavam para casa, as garotas notaram que Fenris estava radiante de felicidade. Quando perguntaram qual era o motivo de sua felicidade, ela apenas sorriu e continuou andando, o que os ajudou a entender o que havia acontecido. Algumas semanas após a viagem, a princesa foi coroada rainha, e a primeira coisa que ela fez foi ordenar que seus soldados encontrassem seu pai, que havia fugido do reino. Enquanto isso, o grupo de Banasa entrou em uma rotina e passou a fazer as coisas que mais gostava. Blossom tinha seu trabalho na fazenda, com ele a ajudando. Bailiri tinha seus cavalos. Bolanova conseguiu um emprego como professora de magia, e Balerosa continuou com seu trabalho de aventureira. Ela até se tornou a testadora oficial dos armamentos que Banasa e Joel fizeram, e sempre dava feedback sobre o equipamento sempre que voltava para casa. No final do dia, Fenris saiu para chamá-los para o jantar, e todos se trancaram dentro de casa com grandes sorrisos nos rostos. Isso é tudo pro vídeo de Yuri de hoje. Se você ama resumos de anime tanto quanto nós, pode conferir nossos outros vídeos. Além disso, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima vez. Você da próxima vez.